Olá, estamos começando mais um episódio de Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino, estou muito alegre de estar com vocês mais uma vez aqui no 09 Estúdio. Uau! E eu sou Flávia Prezotti, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O podcast, como diz a Lu, de vidas inspiradoras. E hoje nós vamos inspirar muitas pessoas de verdade, viu, Flávia, com o nosso tema. Que é, gente, o porquê ter fé. Olha isso, fé, espiritualidade, religiosidade. Mas antes de entrar no tema, eu vou pedir vocês para nos seguir aqui, ó, no YouTube. Se inscreva aqui, aperte o sininho e marque o todos para vocês receberem todos os nossos episódios. E lembre que o Histórias Reais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Histórias Reais com 2 S's. Exatamente, com 2 S's, e nós estamos aqui no YouTube, Podcast Apple, Deezer e Spotify. E TikTok também, não pode esquecer do TikTok não, né? E aí, gente, quem nós trouxemos aqui para poder conversar com a gente e que a gente tem certeza absoluta que vai contar a história de vida deles que inspiram e traz também uma leveza e uma sensibilidade e muita fé. Quem é, Lu? Conta pro pessoal aí, que eu acho que eu já tô a pastora assim. Adriana Macena e o padre Marcelo Silva. E vamos falar quem são eles. Muito prazer de vocês estarem aqui conosco. Estamos muito felizes de vocês poderem contarem, né, a experiência de vocês, né, no âmbito da fé. Exatamente. E quem que é a Adriana, gente? A Adriana Macena, ela é uma mulher notável e diferenciada, que com muita luta e dificuldade, ela nunca desistiu dos seus sonhos. Olha, e a minha amiga pessoal, se ela desmentir aqui, nós vamos ter uma briga feia, né, Adri? Vai ter um BR no ar. E ela é nascida em Pirapora, Minas Gerais, veio para a capital mineira em 2001, formou-se em administração, liderou com maestria por 5 anos a franquia de estética e cosmético Ana Pegova de BH. É casado com a irmã Sampaio, educador, que, ó, também um querido. É pastora auxiliar do Ministério da Assembleia de Deus Central do Gramacho e atua como presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Seminas, que eu também faço... tenho muita gratidão de participar junto com ela como vice-presidente desse conselho. E seu diferencial é sua fé inabalável. Seja muito bem-vinda, Adri. Obrigada, Flávia. Obrigada, Lu. É uma honra poder estar aqui com vocês e com essa linda audiência. Ai, muito obrigada. Que Nós que agradecemos. Não ficar também não, tá? Vou ficar para trás, não. O padre Marcelo também é meu amigo. A Lu é a Lu, gente! O padre Marcelo Silva, ele, olha só que chique. Ele é padre, psicólogo e poeta. Olha que lindo. Eu quero ele também como meu amigo, tá? Tá convidado, tá? Ele é natural de Manhuaçu, Minas. E até essa semana ele era pároco da Igreja Boa Viagem por 12 anos, né? Foi ordenado em 2011, é da Congregação dos Religiosos Sacramentinos, Igreja Boa Viagem de BH, e atende como psicólogo, que eu já falei, é poeta, já escreveu um livro, está escrevendo o segundo, vai ser lançado no segundo semestre desse ano, fora do Brasil, né? E ele tem no Instagram dele, é daria.umpoema. Quem quiser conferir, é muito interessante. Ele faz citações dos poemas dele e de outros poetas também. E no Instagram dele, que é @padre.marcelo.bh, ele apresenta as pílulas Minutos de Sabedoria com a palavra. Muito interessante. E ele é superior provincial da província Nossa Senhora de Guadalupe, Brasil, Argentina e Chile. Ele vai explicar depois. Com certeza. E olha, já que você puxou o Instagram dele, a minha amiga também não vai ficar sem dar o Instagram dela aqui no ar. Amiga, dá um Instagram aí, vai. Qual que é o seu Instagram para o pessoal já te seguir? Pessoal, Adriana Macena BH e da igreja com qual congrego, AD Gramacho. Ok, gente. Então, olha, anotaram aí, né? Quer repetir mais uma vez? Já que ela repetiu várias vezes do amigo? Tá vendo que a coisa aqui vai pegar fogo, né? Tá vendo, pastora Adriana? Pessoal, Adriana Macena BH
e o da igreja Adé Gramacho. Perfeito. E, gente, para a gente agora realmente entrar no tema, antes de falarmos, né, sobre a história mesmo de vida da pastora e do padre, a gente tem uma pergunta para os dois. A gente gostaria que vocês explicassem a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Para a gente já, né, esquentar o programa. Essa separação, né? É. Quem começa? Pode ficar à vontade. Bem, primeiramente é um prazer poder conhecer, né, uma irmã na mesma fé cristã aqui, nesse podcast que nos reúne, nessas histórias reais, enfim, pessoas que formam história que nos formam. E agradeço também a Flávia, a Lu, por essa oportunidade, esse encontro. E eu gosto sempre de lembrar, quando a gente está em contato com um trabalho como este, um podcast, saudando aos do presente, aos que nos verão e nos ouvirão no futuro, que sabe se Deus, quando vai ser, pode ser daqui um ano, daqui 50 anos, porque nós lançamos, né, nesse mundo virtual projetos de comunicação e eles vão se tornando atemporais. Então, enquanto ferramenta, nós estamos jogando no infinito da comunicação, né? Algo. Então, a você que não nasceu ainda em 2024 e vai nascer daqui a tanto tempo, saudações do futuro. Sensacional. Bem, sobre a pergunta, né? Faz, por favor, aqui que eu me perdi. A diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade e espiritualidade. Bem, eu começo no pontapé inicial aqui, a pastora também ajuda aí e continua. Na minha compreensão, na minha experiência de religioso padre, né, da Igreja Católica, a espiritualidade ela é sempre uma compreensão mais universal da vida. Então, a espiritualidade, inclusive, ela toca a algo que vai além do institucional, da Igreja Católica ou da Igreja da Assembleia, né, de qualquer outra denominação, até outra religião. Então, a espiritualidade é uma vida segundo o Espírito, né, do ponto de vista de uma compreensão mais da palavra em si. E ela vai além das pertenças institucionais. Então, Flávia, você tem uma espiritualidade, Lu, você tem uma espiritualidade, pastora, Padre Marcelo, e essa espiritualidade, ela tem conexões, ela parte de algumas realidades. Aí entra a instituição, a religiosidade, ou seja, a religiosidade, na minha visão, é um pouco mais a institucionalização da espiritualidade, né? Isso quer dizer que eu não preciso ter uma religião para ter a espiritualidade. Para conectar com o maior. Sim, do ponto de vista do conceito, sim, espiritualidade não precisa de religião. Mas, por exemplo, se nós formos para o cristianismo, então, a religião comum aqui hoje, Jesus Cristo nos propõe uma vida religiosa que passa pela pertença comunitária, ou seja, não existe, então, cristianismo sem comunidade, não existe cristianismo, seja católico, de uma igreja evangélica, sem uma pertença local, porque Jesus quis formar e trabalhar o anúncio do evangelho a partir da formação dos primeiros cristãos, as primeiras comunidades, como nós falamos. Então, diferente de outras espiritualidades, de outras religiões, que elas são muito voltadas, por exemplo, o budismo, né? Embora também elas tenham espaços institucionais, a vivência do cristianismo, ela passa por uma agregação, né? Por um congregar, por um grupo, por uma comunidade de fé. Mesmo porque, padre, o senhor vai concordar comigo que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A mensagem do evangelho. Uma mensagem que nos salva, uma mensagem que nos justifica, uma mensagem que nos liberta, uma mensagem que nos cura. E aí, eu não tenho como desconectar a religião do fato de eu buscar essa espiritualidade, esse contato com Deus. É óbvio que esse contato com Deus, ele é individual, ele é pessoal, mas não tem como, porque o que é comum? A gente está vendo isso hoje. Muitas pessoas querendo ter essa vida independente da comunidade. E a gente vê os nossos irmãos lá em Hebreus dizendo, não devemos abandonar a tradição de estar reunidos nessa comunidade, porque é essa comunidade que nos permite ajudar um ao outro na fé, sim, na comunhão, no partir do pão e no ensinamento. Então, não existe essa divisão, essa desconexão. Vale reforçar. Eu desenvolvo meu contato, a minha relação com Deus, que ela é pessoal, mas não existe essa coisa de desconectar da paróquia, sim, da congregação,
Porque essa é a mensagem que está se ensinando hoje. Você pode ter sua fé, você pode ter sua vida com Deus. Sim, olha como é que Deus é democrático. Nós estávamos aqui, começamos e falamos com Deus. Aonde eu estou, eu posso falar com Deus. Seja no abismo ou em cima no monte, eu posso falar com Deus aonde eu quiser. Mas quem vai me ensinar? Sim, sim. A pastora falou algo lindo aqui que eu daria um exemplo, então, Flávia e Lu, sobre essa pergunta. A pertença de uma comunidade, um lugar onde eu celebro, onde eu escuto, sim, onde eu sou instruído, onde eu partilho as minhas alegrias e as minhas tristezas. Então, uma comunidade de fé é como uma família, sim, uma família espiritual. Mas não tem sentido para o cristão viver para dentro da comunidade. Então, aí entra a espiritualidade. Sim. Então, por exemplo, qual o sentido de eu ser católico pensando só na igreja da Boa Viagem, só para dentro da comunidade da Boa Viagem? A pastora Adriana lá na sua comunidade, na sua igreja, se ela não for para o trânsito, para o trabalho, para o meio ambiente, para as questões e dramas da humanidade, e ali ela viver a sua espiritualidade. Sim. Ou seja, o que vocês estão querendo dizer é que a espiritualidade nos rodeia o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu posso estar vivenciando isso, igual você está falando aí, no trânsito, busco uma oração, paro naquele momento que às vezes eu estou ali no abismo, que eu estou no deserto, né? Como a Bíblia traz sempre, a coisa do deserto, e de repente eu estou conectada. Eu não preciso estar dentro da igreja isso, acho sempre. Que ele quis dizer, de olhar para o outro isso também, e vai além. Né? Exemplo, eu falo assim, eu morro de vergonha como católico, quando eu vejo assim no trânsito, sou católico, graças a Deus, escrito um adesivo, que às vezes parece até uma afronta ao não católico. Eu morro de vergonha quando eu vejo um sou católico, graças a Deus, no carro, e o cara dirige como um pagão. Ou seja, desrespeitando o trânsito, a vida, grosseiro, agressivo, o cara da seta pedindo, dá licença, deixa eu passar. Mas talvez esse esteja faltando a espiritualidade. Com certeza. Ou a fé. Ele pode ter até religião, mas a espiritualidade não alcança o concreto não desenvolveu. da vida. Porque a religião é a instituição, né, gente? Mas veja só, é isto. Só para acrescentar, porque acreditar, a Bíblia fala que até o diabo acreditou até primeiro que os apóstolos. Eu acreditar. sei quem tu és. Então, assim, pegando aqui o gancho que o padre diz, veja só, quando a gente fica envergonhado mesmo, por exemplo, tem citações nos carros. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá lá o salmo, bacana. Mas as suas práticas, as suas ações não condiz com o que você está dizendo. Com os ensinamentos bíblicos. A prática. Sim. Então, a prática, ela é muito importante. Você só passa a conseguir desenvolver isso quando você põe a palavra em prática. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O que o padre está ensinando a respeito do que ele acha, o que ele pensa? Não. Do que a pastora acha, do que ela pensa? Não. É muito complexo. Né? Entendeu? É aquilo que a Bíblia diz. Não, é simples. Eu não acho complexo, não. Complexo Eu acho que das pessoas colocarem... Né? Na prática é exigente. É muito lindo. É exigente. Tudo muito lindo, mas para a gente fazer traduzir tudo isso no concreto. Fazer, se a gente pensar bem, traz os 10 mandamentos. Vamos citar eu pensei neles aqui agora. Vamos citar um. Não caluniarás, que é não mentir. E aí? Se a gente jogar nossa mente, nossos pensamentos nessa parede branca aqui, será que mentimos essa semana? E aí? Será que esse pecado a gente está recorrendo, nem está percebendo, né? Então, essa é a dificuldade, é o desafio. É o desenvolver esse lado espiritual, que ele é pessoal. É mais fácil ser espiritual ou religioso? Religioso. É mais fácil ser religioso. Sou católico, sou da Igreja da Boa Viagem. Sou da Assembleia. Tá. E agora, o que a gente faz com isso no dia a dia? O que você faz com isso quando você termina a missa ou o culto lá na igreja e vai para sua casa, para sua família? Quando você está sozinho, o que você faz com essa religiosidade no seu trabalho? O que você faz com essa sua religiosidade na viagem, no meio ambiente, na hora que você está lavando os pratos? Se você tem cuidado com a água, porque ela é um bem natural, ela é obra de Deus e a água hoje está em extinção, então não é só uma questão de economizar, tudo, assim, e os impostos que chegam? E os impostos? Dá a César o que é de César. Tenho pago? E a Deus o que é de sonegado? Deus. A prática... No dia a dia, em tudo. Ela é muito complexa. A ela sim é difícil. Por isso eu concordo. Que o complexo está no praticar. E ser religioso é mais... Eu acho que entender a
a essência não é difícil. É simples a compreensão. É isso que eu queria complexa dizer. a prática. É isso. A prática é complexa. Agora nós clareamos aqui. Porque entendeu? o cristianismo, gente, ele se traduz nas pequenas coisas. Sim. Eu não preciso te falar que eu sou católico ao dirigir um carro. Eu preciso agir como um cristão que ali, por cuidar da vida e por se tratar de vida, eu vou diminuir a violência no trânsito. Olha só, quando a gente ouve falar que Minas Gerais é o estado mais violento no trânsito do Brasil e o que mais mata, não entremos nas questões aqui de engenharia das estradas, que muitas são um horror, né? Diga-se de Belo Horizonte a João Molevade, a rodovia da morte. Mas, por exemplo, e a minha parte? Eu dirijo como um ser humano que valoriza, cuida, preserva a vida, porque eu acredito no Deus da vida, porque eu acredito que Jesus Cristo, ele nos ensinou com a sua vida a preservarmos e cuidarmos dessa vida tão bela e tão A frágil. dengue, né, gente? A dengue, a gente sabe que passa muito pela pessoa cuidar ali daquele ambiente, né? Não deixar aquela água parada. Então, pastora, né, e vocês duas, de fato, a compreensão ou o valor da fé cristã é simples, a tradução é complexa ou é exigente, porque ela requer que nós tenhamos sensibilidade na prática, na execução, onde não dá para eu dizer como às vezes a gente ouve algum cristão católico ou não dizer assim, não, uma coisa é a igreja, a religião, outra coisa sou eu lá fora. Não, uma coisa é você aqui na igreja e é você sentado lá no escritório, na reunião de empresários, de gestores, de funcionários, uma coisa é você aqui na igreja. Você tem vários personagens, né? Não é isso, né? Não são vários personagens. Porque senão Jesus vai continuar dizendo para nós assim, hipócritas, cuidado para não fazer como os fariseus. Presta atenção no que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Então eu acho que muitas vezes não adianta lotar aquela igreja, a pessoa ficar indo, e na vida lá, pessoal, entendeu? Mas eu penso o seguinte, Lu, que você disse, ó, não adianta as pessoas seguirem, mas veja só. E volta ali para casa e não... Mas aí é porque você quer dizer que as pessoas vão à igreja e depois praticam tudo errado, não entenderam nada do que está ali. Mas não é, aí é assim... Mas aí não é uma construção, né? É um desenvolvimento, a gente chama isso de doutrina da santificação, né? Porque... E muita gente às vezes não vai... E faz coisas maravilhosas. Perfeito, veja só. A doutrina da santificação... Não é a religião que vai. Eu acho que tem muito a moral da pessoa. Eu acho que é uma coisa de bondade. Não sei o que é. Veja só. A gente não sabe explicar A gente nasce inclinado para o mal. Todos nós. Será? Todos Sério? nós. Claro. Sim. Não, isso é curioso. Não tem uma pessoa que nasce boa, não é possível. Rebobina, como assim? A tese da pastora, eu concordo com ela. Nós somos, naturalmente falando, como um carro banguela abaixo. Você não tem que fazer nenhum esforço para você ser instintivo, animal. Você não tem que se sacrificar, fazer esforço para você seguir o fluxo da natureza. Deu, levou, gritou, eu grito mais alto, é esperto, eu sou mais que você. É só seguir o fluxo da natureza. Agora, meu caro, quando você coloca a espiritualidade, a fé, os valores do que você acredita... Você vê que você é mau. Aí você vai trabalhar com o domínio dos instintos. A gente pode chamar isso também de outra coisa. Na sociedade chama educação. Tanto que eu falo assim, contrariando alguns que falam, o ser humano nasce bom e se torna corrompido. E não nasce. A criança nasce bicho. Gente, eu nunca tinha escutado isso. Animal dotado de potencialidade racional e capacidade. Mas se o ser humano não for educado, ele é um bicho. E a gente vê isso nas criancinhas nos primeiros anos, que é a coisa mais narcísica, egoísta e instintiva do que a criança com o peito, com o não que o outro dá, com qualquer coisa. De dividir o brinquedo. Agora, ele vai se tornando melhor porque, primeiro, ele é filho de Deus. Segundo, ele é dotado de toda a potencialidade do bem. Mas ele precisa de exemplos, educação, transmissão de valores. O que a gente faz quando a gente põe o filho na escola? Acreditando que ali ele vai aprender civilidade, respeito, conteúdo, conhecimento, valores éticos. Na religião a mesma coisa. Então, a gente nasce instinto, carro banguela abaixo, porque é impossível. E a gente vai descobrindo alguns freios, aceleradores, algumas regras no trânsito para a gente aprender a viver com o outro. E isso é transmissão de valores. Mas, por exemplo, na fé, você seguindo isso. Às vezes você coloca a criança na catequese, faz primeira comunhão, aquela coisa, ensina. Aí depois, simplesmente, a pessoa não interessa e não desenvolve aquela fé.
Mas é o E a fé, livre-arbítrio. e tem pessoas que têm aquela fé e você sente que ela é fervorosa e tudo. Por que isso? Fé é um dom? Bem, pastor, eu tô falando demais. Começa Fé você. é um dom? Fé é um dom que vem de Deus. Para todos. Para todos. Mas vamos por Por parte. que a gente sente que umas pessoas têm tanta fé e outras são tão descrentes? Então vamos por parte. Você disse assim: imagina que eu coloco meu filho na catequese e dei toda a instrução, dei todo o ensinamento e de repente ele desviou. Foi embora. Não é que não quis desviou, mais. não ligou. Tudo bem, mas é uma decisão pessoal dele. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que foi dado para mim, para você, para todos nós. Todos Se nós não, imagina, Deus colocasse na mente do pastor, Viemos você com vai ser esse livre-arbítrio. robozinho que vai fazer isso, fazer isso. Quer dizer, nós não teríamos essa vontade própria que Deus nos deu. E deu para o seu filho, deu para todo mundo. Agora, o que nos cabe? Filho é dom, é presente que Deus nos deu para quê? Para ensinar, para instruir, para capacitar, para entregar a ele valor, né, valores que nós aprendemos enquanto cristãos. Aí eu transmito esses valores para o meu filho. Agora, o que vai ser dele, aí é uma outra história. Adriana, e você e Padre Marcelo, pegando o gancho aí, né, do que você falou dessa questão de livre-arbítrio, vocês dois sempre tiveram fé, nasceram em berço cristão, como é que é a história de vocês de vida? E como que houve esse chamado, né, para a fé? Bem, vou falar de mim, depois quero escutar o que a pastora tem a dizer da origem dela. Teve algum momento da vida de vocês que, Sim. assim, desviou-se, por exemplo, da fé? Eu acho que na década de 90, quando eu fazia concurso de lambada. Uau, olha isso! Então, mas conta aí, Ah, você é de Manhuaçu, sim. nasceu no interior, Sim. e aí, vamos lá, Eu vamos ver. sou natural de Manhuaçu, zona da mata de Minas Gerais, né? Quando você vai para as praias capixabas, tem que passar em Manhuaçu. Aquela cidade de um povo lindo, mas de uns lugares muito feios. Que eu morei lá, né? Pois é, tá Na vendo? infância. E ali eu sou da comunidade rural de Soledade. E essa comunidade rural, toda a economia ali, a região, ela é cafeeira, né? Os cafés de montanhas famosos estão ali. E eu fui criado numa comunidade católica, né? No interior ainda existem muitos católicos. E ali, chamada comunidade Nossa Senhora da Soledade, hoje a gente chama só Soledade. E ali 200 e poucas famílias. E eu me lembro de um amigo do meu pai que era evangélico, presbiteriano, e ali com o meu pai eu aprendia, por exemplo, o respeito a quem não crê como você, o respeito a quem nem tem uma religião, mas tem um amor como religião, tem a solidariedade como religião. Então, como eu fui criado desde cedo num lar cristão católico, para nós no interior, igreja e sociedade era uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? A comunidade era o lugar da festa, do nascimento, da morte, do mutirão para ajudar a família que ficou desabrigada, do outro que está doente, do casal de idosos que não tem filho, aí é uma casa dos vicentinos para acolher. Ali não é como na cidade, igreja é uma coisa, eu vou lá na igreja da Boa Viagem rezar, lá na igreja da pastora rezar e venho para o meu bairro, para a minha comunidade, e aqui ninguém nem me conhece no prédio. Não, lá todos se conhecem. E o que diz respeito de alegria e tristeza a um, toca a todos, salva as devidas proporções. O lado ruim, né, que no interior também a fofoca corre solta, todo mundo se julga no direito de falar o que quer da vida alheia. Não entremos na polêmica dessa perda de privacidade, mas aqui eu quero realçar essa origem bonita, onde fé e vida não se separa, onde igreja, espiritualidade e sociedade não se separa. Então, essa é a minha origem religiosa. E aos 5 anos, eu ainda não respondi isso por quê, mas aos 5 anos eu pegava uma banana, picava em rodelinhas, como se fossem hóstias, branquinhas, os pãezinhos, e ali eu brincava de celebrar a missa. Gente, E eu tenho uma irmã também freira, uma religiosa, nós somos 7 irmãos. E a gente pegava às vezes galhos de sapeixe é uma planta, né, dali do meio da natureza, amarrava uns fitilhos e ela seguia ali cantando alguns cantos, a gente chama procissão, né, religiosos católicos, e ali a gente brincava de padre e freira. Então, aos 5 anos, né? E aí, lógico, depois como jovem normal, adolescente, fui trabalhar em projetos sociais, Caiu e aí na que eu brinquei na lambada, É. porque a minha adolescência na década de 90, quem tem mais de 40 anos, né, sabe o que é isso? Foi assim, a década de 90, um período muito efervescente do voleibol, tanto que eu era Verdade. também É de mesmo? voleibol. As meninas de ouro,
alto. Eu com 1,65m. Tá vendo? Tô descobrindo coisas da Flávia. E ali eu era de campeonato de vôlei, eu era o levantador por excelência do time. E no mundo social, o forró, ir para casas de shows, enfim, para nós era muito normal. Tanto que no início meu pai não acreditava na minha vocação, porque era muito normal. Né? E na mentalidade dos mais antigos, não, se é para ser padre, se é para ser freira, tem que ter uma auréola, assim, né? Um comportamento separado. E não, eu sempre fui muito normal, tanto que a minha família, naturalmente, nós adoramos festa, forró, reunir família. Há poucos meses eu celebrei um pouco na adolescência, mas eu entrei pouco depois para o seminário. Mas eu não tive experiências, sei lá, quase casar, essas coisas assim, de tomar decisão entre matrimônio. Depois eu tive, ao longo dos anos da formação, essa ideia, bem, eu acho que isso aqui não e eu quero repensar a vida. Mas a verdade é que eu superei a crise e hoje, aos 50 anos, eu sou muito feliz como... acho que esse tripé que a Lu apresentou. A crise que você fala foi a dificuldade de separar aquela vida de jovem, quando estava na lambada, para a vida de padre? Não, mas olha só, naquela época eu fiz uma escolha dificílima. Para entrar no seminário, eu achava que eu tinha que parar de dançar. Dançar, gente, assim, festa, família, ambiente de comunidade, tem uma coisa ali, vamos dançar forró. E lá era lambada, eu era um jovem. Mas ali eu achava que para eu ser padre, eu nunca mais poderia dançar. Aí eu renunciei. Né? Eu renunciei. Com muitos pesar. Ninguém explicou para ele que ele podia ser um popstar. Com muito pesar. Aí que tá. Depois, no caminhar de uma formação integrada entre a formação humana, espiritual, social, eu fui entendendo, bem, é pecado dançar? Não, é pecado desrespeitar. Tá, então isso aqui eu não preciso de fazer. E aí, sim, se você me chamar para uma festa na sua família, para um casamento, e for um ambiente que o pessoal estiver dançando ali, o padre vai dançar. E ali, então, o que eu renunciei, eu peguei de volta, porque eu entendi que o que eu tinha que renunciar... É o autoconhecimento, coisas, né? Sim, e amadurecimento, né? Exato. Você foi amadurecendo e entendendo. Entendendo e vendo o que eu teria que renunciar, o que eu não teria. Quando eu falei crise, para eu passar aqui a palavra para escutar a origem da pastora, porque assim, não sei se vocês são casadas, mas eu falo isso para qualquer pessoa que escolheu projetos duradouros. Em nenhum momento você nunca pensou em separar para quem é casado, em não se arrependeu se de repente essa ideia de ser mãe ou não. Quer dizer, eu acho que quando você faz escolhas de projetos duradouros, num mundo tão transitório e efêmero como o nosso, ter dúvida e achar que errou é mais do que humano e natural. Claro. Então eu tive isso também. Em algum momento eu achava que não, que eu seria mais feliz deixando de ser padre. E aí não, eu superei isso e aprendi que as crises são muito bem-vindas e elas nos depuram nas convicções. E você, Dri? Então, eu nasci praticamente em berço evangélico, meus avós, que eu fui criado pelos meus avós, e aí até aos 6 anos na infância com eles. Depois eu vim morar com a minha mãe em Pirapora, e logo em seguida meu avô veio morar com a minha mãe. Então continuou tendo as instrução, ensinamento evangélico. E aí, na década de 90, que o Pá tem 50 anos, eu tenho 49, tá? Opa, estamos juntinhos. Na década de 90 também deu uma escorregada. O senhor falou que o negócio era dançar, né? Lambada. Pois é, eu era dançarina de lambada. Gente, não acredito. Não. Nice to meet you. Agora o negócio é o seguinte, que o senhor disse que era as festas, né? Era as festas. Lembra do trio elétrico? Era profissional. Profissional, tá? Dançava Ela no trio foi elétrico. além de mim. Trio elétrico, Gente, tá? o povo lá das Seminas agora vai ficar todo mundo sabendo. As Ninguém mulheres nunca empreendedoras soube nunca disso, soube. Pastora Viu? profissional de Histórias lambada. reais aqui, sai coisa, sai Lembra coisa. do Beto Barbosa? Meu Deus do céu. Gente. Então nós temos um desafio aqui. Nós vamos convidar o padre e a pastora Meu Deus. para Não, dançar. mas isso aí foi lá atrás, né? Foi. Hoje não dança? A gente vai numa festa deles aí a gente dança. Na Ok. festa. Ai, gente, Mas continua que aí. ótimo. E aí deu aquela escorregada, né? Então você escorregou. Teve um momento que você desviou totalmente da espiritualidade, da religião. Da minha fé. Aham. Tirei os olhos de Uma Jesus. dança. Eu tirei os olhos. Mas é porque não é só uma dança, vem outras coisas, né? Que potencializa aquele momento, só. né? E você Aquele tinha momento. quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha o quê? Uns 19 anos. Super tava no adolescente, menina. Só que aí depois, em seguida, eu começo a trabalhar no cartório de registro civil, 5 anos, lá em Pirapora. E decido ir para Ribeirão Preto, São Paulo. Largo tudo, vou morar lá e eu conheço a igreja em Ribeirão Preto. Só que eu vou para São Paulo com um objetivo.
trabalhar numa grande empresa da Motorola. E aí, fui mal sucedida em função de assédio mesmo. E aí, eu não aceitei, do norte de Minas. A gente não aguenta levar desaforo para casa, a gente roda baiana, né? Assim, sangue quente, né? Sangue quente. Sem ter o controle do Espírito Santo, né? Aí a gente é realmente dirigido pelo comportamento, pelo temperamento colérico. Mas hoje, graças a Deus, transformado pelo Espírito Santo, né? Essa é a vantagem de ter esse desenvolvimento espiritual, que você passa a desenvolver, manifestar os frutos do Espírito Santo, Esse né? Mansidão, domínio próprio, né, pastor? Sim. Só um parênteses, esse desenvolvimento espiritual, ele ajuda na inteligência emocional? Nossa, 100%. 100%. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Mansidão, né? Serenidade, bondade, benignidade, alegria. Sabedoria. Então, assim, quando você passa a desenvolver o fruto do Espírito Santo, você não vai fazer aquela meditação, não vai contar, mas você vai falar que assim, ó, tem algo dentro de mim, que é o Espírito Santo, e ele, né, dá aquela recuada, ele te dá aquele tranco. Né? E é muito especial porque é um controle que vem de Deus. Mas retomando, eu vou para Ribeirão Preto e aí acontece essa situação e aí me dá aquele desespero, aquele mal-estar, né? Aquela tristeza, vou ter que voltar para Pirapora e agora, o que as pessoas vão dizer? Uma fracassada, porque ninguém vai entender naquela época sobre assédio, sobre o fato de eu falar assim, ó, não quero mais isso para mim, porque esse homem, né, botou um cheque aqui ao meu lado, né, com dentro de um envelope, ou seja, está me oferecendo uma propina a mais porque vai querer algo a mais. E eu não aceito aquela situação, peço para sair da empresa, e aí quando eu passo na Álvares Cabral, lá em Ribeirão Preto, eu vejo a igreja. Eu fiquei olhando assim, meio insegura, entro, não entro, e eu entrei. Quando eu entrei, um missionário me atendeu, e foi algo marcante, porque ele fez uma reunião para mim, como se tivesse 1000 pessoas dentro daquela congregação. Me senti acolhida, me senti amada. Ele fez uma reunião como se tivesse 1000. Você pensa, uma coisa é você dar um atendimento específico para uma pessoa, e é uma pessoa dentro de um templo de 150 metros quadrados, e aí ele faz todo o ritual como se tivesse 1000 pessoas. E eu me senti acolhida. E aí, naquele momento, eu decido a voltar para Jesus e congregar na igreja e decido também assumir um projeto da igreja que chama Exército de Deus. Assim como cidadãos servem a pátria, né? Israel mesmo, tanto o homem quanto a mulher serve 2 anos ali, acho que a mulher é 2 anos, o homem é um tempo maior. E tem um projeto dentro da igreja chamado Exército de Deus, onde você doa 1 ano da sua vida para a missão de tempo voluntário. E aí, à época, era 1 ano, eu renovei e fiquei 5 anos de tempo voluntário. Foi o ano mais feliz da minha vida. Quando eu caso com meu esposo, mais lá na frente, aqui já em Belo Horizonte, em 2001. E seu esposo era ateu. Aí eu volto, venho para Belo Horizonte, e agora eu conheço meu esposo. E aí, dado momento, aquele auge da paixão, o meu esposo vira assim para mim e pergunta, Adriana, qual o melhor momento, qual o momento mais feliz da sua vida? Aí ele imaginava que eu fosse responder assim, aqui agora, amor. Aqui, my love, nesse momento. Aí eu falei assim, eu peguei e disse a ele, bem, foi no momento que eu estive em missão de tempo integral. Porque em tempo integral você não olha para você. Você não tem tempo para você. Você realmente, você olha para a necessidade do outro, se importa com o outro. Então eu posso dizer que sim, foi o momento mais feliz da minha vida, foi o tempo voluntário. Adriana, e casar com um ateu, isso te trouxe alguns desafios e dificuldades? Nenhum, porque no caso meu esposo, ele era muito respeitoso com a minha fé. E quando eu caso com ele, eu tô naquele momento de transição de meio desviada, né? E aí eu encontro ele, eu falava da minha fé para ele, só que ele nunca faltou com respeito comigo. Porque hoje ele tem fé tal como hoje ele né? Hoje ele é convertido, hoje ele é missionário. Mas assim, ele ouvia essa questão de fé, porque fé o fundamento da fé, né? É a certeza de esperar algo que você não vê. Ainda não vê. Mas você tem certeza que existe. Então, quando você fala sobre isso com um ateu, ele é muito racional. Não estou dizendo que a fé não seja racional, porque a fé também ela é racional. Ela não é emocional, como muitas pessoas acham que fé é emocional.
né? Fé é você acreditar de fato que algo existe, mesmo você não sendo palpável, mesmo você não vendo. Então, quando eu falava de fé para ele, era algo assim muito distante para a realidade dele, né? Mas com o tempo. De uma forma geral, vocês acreditam que as pessoas hoje, elas estão mais espiritualizadas, menos, de acordo com o que vocês assim percebem? Até porque a gente tem visto, completando a pergunta da Lu, pelo menos na internet, muitas pessoas buscando a palavra de Deus, né? Muitas pessoas falando sobre... eu, pelo menos, tenho percebido isso. Vocês acreditam que isso esteja aumentando, essa busca constante pela fé? Olha, eu escutei outro dia alguém falando, um líder religioso, nem me lembro de qual igreja, que depois da pandemia, passado aquele efeito de esvaziamento quase pleno das igrejas, penso que também nas evangélicas, dos templos em geral, porque a aglomeração era proibido, né, era algo realmente criminoso do ponto de vista da pandemia, que agora as pessoas estariam voltando-se um pouco mais para a busca religiosa e espiritual. Eu não sei dizer ainda, né? Uma coisa é certa. A pandemia, eu uso a seguinte metáfora, até como psicólogo eu usei muito disso para tocar as pessoas, assim. Se a pandemia foi uma guerra, né, como metáfora, guerra, o inimigo era o vírus, e nós, humanamente, como humanidade, vencemos com a ajuda da ciência, com o empenho de tantos, e vencemos esse inimigo. Então, é bem verdade, se era uma guerra e nós vencemos, como é que o soldado que vence uma guerra sai da guerra, volta para a guerra? Eu lembro de um tio-avô da Segunda Guerra Mundial, minha mãe contava muita história, e eu convivi muito e convivo ainda com padres da Segunda Guerra Mundial, os italianos que vieram para aqui, desde aquelas histórias de passar fome na infância, por causa da guerra da Europa. E aí a gente descobre que quem sobrevive à guerra volta para casa fraturado, ferido na alma, no corpo, no laços, com neuroses de guerra. Agora você traduz então pós-pandemia. Onde nós estamos vivendo, qual que é o momento. Esse dá até talvez um podcast aí para vocês. Então, o pós-pandemia. Então, vencemos a guerra, o pós-guerra. Cidadãos, soldados fragilizados, machucados. Então, vamos cuidar das feridas. É o pós-guerra. Por que será que a gente está tendo tanto aumento de depressão, crises de ansiedade, pânico, doenças psicoemocionais? Eu acredito, e eu falo aí como psicólogo, como alguém que estuda um pouco nessa área, que esses traumas da pandemia e do pós-pandemia ainda dirigem muito o curso dos nossos afetos, das nossas relações e da saúde mental. Outro tema que está em alta. Por que você está se falando tanto de saúde mental? Porque o ser humano parece que anda mais adoecido do que antes da pandemia. Mais, porque a gente sempre teve aí os problemas de saúde mental. Mas agora a coisa está demais. Então, talvez nesse contexto, a busca espiritual também seja uma tentativa. A gente não tem Então, pesquisa disso, né? Mas é uma acessibilidade, né? Na igreja. Não, vocês estão falando. Então, assim, eu não tenho dado científico. Mas aí é uma vocês, percepção pelas minha. igrejas, você acha que as pessoas estão buscando mais as igrejas? As pessoas estão com mais fé Como é que hoje? vamos ver, Adri, como é que você tem visto isso? Eu penso o seguinte, que dados estatísticos a gente não tem, mas dentro da igreja a gente consegue ter um termômetro. Eu vejo o seguinte, que o amor de muitos estão esfriando. De forma geral. Geral. A gente percebe isso, só lê o noticiário. Então, o amor tem esfriado. Agora, a necessidade do homem com Deus, ela é real. Existe esse vazio existencial e ela, em função de guerra, pode sim ter aumentado. A gente percebe isso. De forma, nas igrejas, a gente percebe que pós-pandemia, muitos foram e não voltaram. Exato. E aí, é o que o padre disse agora. Estão machucados, estão feridos, mas não querem abrir mão do eu e entender que existe uma necessidade real de estar no médico. Não querem ou não conseguiu entender que ele precisa disso ainda. Pode ser isso, mas a gente está falando de pessoas, existem níveis, né, de pessoas. A gente tem desde aquele que já tem um conhecimento maior, que já estava fazendo um tratamento, vamos pensar assim, né, e de repente abandona. Né? Ou ela não quer mais, aí a gente pode falar de uma guerra espiritual. Porque para a gente entender de maneira as coisas melhores, visivelmente, a gente precisa entender que existe uma guerra espiritual.
Porque se falar de fé sem entender o mundo espiritual, não tem como se anular isso. Então, existe um mundo espiritual, ele é real e ele tem cada dia mais potencializado, né? Para impedir que as pessoas se aproximem de Deus, para impedir que as pessoas tenham comunhão com Deus. Então, assim, isso é fato. Então, a gente percebe isso dentro da igreja, que as pessoas saíram e não voltaram, outros não querem mais, e aí percebemos também que eles estão sob um efeito espiritual, no sentido, assim, de eu acredito em força do mal, em hierarquia demoníaca, principados, potestades, dominadores, forças da maldade, que agem de maneira a destruir os lares, destruir família. As famílias estão bem com saúde mental? Não estão. Casamento tem sido destruído, filhos dependentes de remédios. A coisa só está piorando. E como que vocês acham, né, em cima disso que você acabou de comentar, como é que vocês enxergam que vocês, como missionários, né, da fé, e a religião pode ajudar a transformar pessoas para melhor aí, nesse caso? Melhorar isso aí. Como que vocês podem ajudar a acolher essas pessoas? O trabalho ele já é realizado. A própria igreja, aí vem a comunidade, né, a congregação. Toda a congregação, seja aqui do Padre, ou da Assembleia, ou Batista, todas elas desenvolvem trabalhos. E olha, se essa igreja não tivesse igreja, imagina o estado da sociedade. Mas como chegar em mais pessoas? Mas assim, o que nós precisamos levar é Cristo para as pessoas, Jesus. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Jesus é que salva. E assim, o trabalho, seja de porta em porta, que hoje já é mais difícil de ser feito. Até por questão de segurança. Por questão de segurança. Trabalhos nas ruas. Disponibilidade dos missionários, né? Que diminuíram. As pessoas não têm mais a disposição. Por exemplo... Tem diminuído o número de missionários? Muito. É isso que a pastora falou, assim. Ela falou uma coisa que eu já tinha esse diagnóstico na Igreja Católica. O pós-pandemia, muitos que foram e que eram da comunidade em serviços, ministérios, eles voltaram no máximo para a celebração, para o culto ou para a missa, para um momento pessoal. A vida foi se tornando um pouco acomodada em alguns aspectos. Sim. E às vezes até pelo medo. Até hoje tem gente ainda amedrontada com o convívio social. Eu conheço pessoas na paróquia da Boa Viagem que até hoje não voltaram à missa dominical por medo de aglomeração. Nossa, o adoecimento mental atingiu realidades tão profundas que do medo define o curso. E tem aqueles que é o comodismo, né? Você ir para uma comunidade no domingo para trabalhar, eu já trabalho a semana inteira, eu não quero compromisso. Então, essa ideia de ir para online também, né, padre? Também. Então, assim... Mas eu tenho percebido que no online tem muita gente fazendo. É esse o meu questionamento. Mas você concorda que... É lógico que a gente busca a comunidade da gente, né? Você tem pesquisas ali dentro. Mas eu percebi que tem aumentado o número de pessoas que têm feito isso. Mas e o comportamento dessas pessoas? As atitudes é que demonstram. Aí eu não consigo julgar, né? Não, eu digo assim, nós mesmos aqui, vamos pegar um curso online. Você faz um curso online. Você pode colocar em prática tudo que você ouviu naquele curso? Ou não. Ou não. A mesma coisa vai ser na fé. Tá lá os cristãos ouvindo. O padre vai falar, seja de maneira online ou presencial. Ele pode colocar em prática ou não. O que eu percebo é que o online gera uma distração maior. Divagamente, muito mais. O que eu percebo é que você é defensora ferrenha de ir para a comunidade. Eu prefiro. A religião. Porque divaga. E o padre também defende, mas entende um pouquinho, parece mais do que ela, vou apertar aqui, que pode fazer a espiritualidade por fora, ou não? Flávia, eu tô errada. Flávia, você está errada. Não, Veja tô só. errada. A gente nunca vai divergir disso, porque se você não desenvolver a sua vida com Deus espiritual, não adianta ser religioso. Não adianta. O que nós queremos... Mas eu posso desenvolver minha vida com Deus sem estar dentro da religião todo domingo ali na missa. Você pode, mas você precisa... Veja só, você vai tirar a carteira de motorista. Você não precisa se assentar para tirar essa carteira, ouvir, ser habilitada. Vai fazer um curso, você fez jornalismo. Você não teve que estudar 5 anos, 6 anos, 7 anos, não teve que assentar. Por que com as coisas de Deus a gente quer tratar do nosso jeito? Por que nós não queremos sentar com um teólogo, com um padre que recebeu toda a informação, que tem condições espiritualmente de tirar todas as suas dúvidas? Sentar com ele, mas por que eu tenho que estar dentro do ambiente da igreja, por exemplo? Se você... Vamos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência, é o nosso manual, é a nossa bússola. Qualquer guerra
são duas coisas que são, assim, assertivas. A comunicação e Deus deixou um livro, a bússola, que é o manual. E no manual Bíblia, a gente vai ver várias situações, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, orientando os cristãos a estarem juntos. Quando Deus salva o povo do Egito, ele levanta um líder, Moisés. E Moisés deveria agora carregar esse povo pelo Egito. E agora, lá no Novo Testamento, Jesus nasce, morre, ressuscita e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo agora veio tabernacular dentro de você, assim diz as Escrituras. Portanto, nós precisamos congregar como irmão. Então, assim, não é algo que eu acho ou que eu penso, é o que está escrito. Então, se eu tenho um manual da guerra, para vencer essa guerra, para que eu vou abandonar? Porque eu acho que eu posso desenvolver minha espiritualidade na minha casa. Aí, a gente respeita. Mas, contudo, todavia, é necessário. Não, porque a gente sabe que tem várias pessoas que estão ali todo domingo dentro daquele Pois é, espaço. Talvez o que a pastora Deixa eu Adriana... só completar aqui. Mas que ela não segue nada. E não faz nada. E não faz nada. Sim, porque a pastora ela faz só pelo ama. E mal, a pelo raça de contrário. vida? É. Faz só pelo mal. Mas é o E que aí, Jesus e dizia. aí você tem o outro que está praticando a fé, buscando a espiritualidade dentro do lar dele. E fazendo as coisas. Mas então deixa eu Quando que ele colocar mais uma acredita, pimentinha é, nesse é uma diálogo pimenta- é uma aqui. E não faz pimentona, né, nada, gente? Só ouve a palavra. Mas é que tá. Vamos usar... Em comunidade. Vamos E usar... aí? Do jeito que você está falando, Lu, e olha só, o meu esposo ateu, lembra do esposo ateu? Mas aí ouve a palavra e guarda para ele. Ele tinha mais boas ações, porque, por exemplo, de muitos cristãos. Mas veja isso só. não tem aquela frase que fala que é melhor um ateu que faz as coisas do que uma pessoa Um que cristão está ali. que não faz nada e faz tudo errado. Não, mas veja só. A gente, cristão, né? dizem, Se já ouvi diz essa cristão. frase. A gente está né? aqui com um papel. O primeiro é falar da espiritualidade, que você só alcança Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E o segundo, não anular o fato de congregar. E por que a gente diz isso? Porque é o que está na Bíblia. Agora, veja só. A gente vai estar sempre vendo essas referências más ou boas. A gente vai ter sempre ela. Quando Jesus esteve aqui, ele criticou a religião, o judaísmo, no sentido de dizer o quê? Dizer o quê para eles? Raça de víbora, vocês estão falando uma coisa, mas na prática são outra. Então, isso vai sempre existir por causa da nossa natureza inclinada para o mal. As crenças, por exemplo, quando a gente pega aí, o homem, alguma tradição, quantas pessoas deixaram a fé por causa da tradição? Aí a gente está falando de um homem. Agora, se você pega o manual, compara o manual, a Bíblia diz isso, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Entendi. E qual que é a pimenta que você quer colocar? Agora eu fiquei curiosa com a sua pimenta, que eu falei a pimentona, lá vem. É uma pimentinha, assim, para dar um sabor interessante. Porque vocês colocam uma reflexão numa linha meia binária. Ou é a Ou isso religião ou ou não. aquilo. E, na verdade, é isso e aquilo. Então, não é que o mundo virtual, ele dispensa o mundo presencial, a comunidade de fé. É que eu posso manter a comunidade de fé e nem tudo ser presencial. Aí sim. Exemplo, eu posso ter uma vinculação na comunidade, trabalhar, participar, celebrar, rezar, e na semana, de repente, tem algum curso numa célula e eu não posso ser presencial, eu vou fazer virtual. Mas eu acho que o que a pastora Adriana coloca assim, não dá para nós prescindirmos a comunidade de fé, porque ali há um sacramento que Jesus nos deu no segmento. Contudo, nós podemos sim expandir, crescer no virtual, sem excluir o presencial. Então, na verdade, não é que o virtual pode suprimir. Não, o nosso ponto de partida é a comunidade. E ela pode, nas suas múltiplas formas, hoje se estender em outras tantas ferramentas e modos. Então, nós falamos dos meios e não do conteúdo. O conteúdo, ele brota da comunidade. Depois, o outro elemento que a Lu coloca também, que eu queria trazer a pimentinha, é disso, assim. Porque vocês falavam algo do tipo. E o que adianta a pessoa vai lá na igreja da Boa Viagem, celebra a missa, ou lá na igreja da pastora Adriana, e ela volta igual? Eu diria assim, não adianta nada. Tanto que Jesus foi condenado por homens e mulheres religiosos. Jesus não foi condenado pelo ateu. Jesus não foi condenado pelo estrangeiro da religião. Jesus foi condenado, se fosse hoje, pelos pastores e os padres do templo. Sim. É bom lembrar, não todos. Pastores ou padres, no sentido assim, líderes, homens da religião, mas que tinha pouca espiritualidade e não soube acolher o Filho de Deus. E o que ele colocou foi tão duro que Jesus, para ele chegar a dizer, olha,
vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, prestem atenção no que os fariseus estão ensinando, porque eles estão ensinando o certo. Eles estão ensinando Só não pratica, né? a fé, mas não façam o que eles fazem. É como se falasse assim, olha, prestem atenção no que a pastora Adriana está ensinando aqui do Evangelho, o Padre Marcelo, mas a vida pessoal deles é o contrário. E nisso vocês não devem seguir. É a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso, e como líder espiritual, eu exercito o tempo inteiro isso para não cair também no julgamento do farisaísmo. Também, né? Eu não posso dizer que quem vai na igreja da Boa Viagem, que está ali todo domingo, ele não vive a religião. Eu diria se eu convivesse com ele e visse, nossa, cara, você está dirigindo no trânsito de uma forma totalmente desrespeitosa à vida. Cadê a fé que você celebra lá no domingo? Aqui no seu trabalho, você está tão desonesto, você está desviando, você está omitindo, você está roubando, você está massacrando seu irmão no trabalho. Cadê a sua fé? E o perdão nisso aí? O perdão e tudo. Então, assim, na verdade, a religião em si não é absoluto que você terá uma espiritualidade elevada, profunda. Mas uma pessoa de espiritualidade elevada e profunda na fé, ela tem a vinculação também ali na religião, porque a religião está para alimentar a espiritualidade, ou seja, crescer a partir da espiritualidade. Contudo, uma pessoa religiosa que tem uma espiritualidade profunda, ela pode até no deserto fazer o seu templo. Porque, como Jesus fala lá em São João, chegará um momento em que não adorareis aqui ou ali, é onde Jesus está falando, então assim, que vai chegar um momento que você vai desenvolver tanta sua espiritualidade, que você pode estar no templo da Boa Viagem, ou lá da pastora Adriana, ou num deserto, no meio das ruínas de Gaza ou de Jerusalém, e você estará diante de Deus. É isso, assim, mas isso é uma evolução, que depende de um processo. E essa evolução depende de um processo e é busca constante. Constante. Tem algumas dicas, eu acho que até porque a gente já está chegando ao fim aqui do programa, e tem algumas dicas que vocês gostariam de deixar para quem está nos escutando, como ele pode evoluir para buscar essa espiritualidade e essa fé, e chegar nessa fé? Eu falaria o seguinte... Porque não é fácil, né, gente? Não, às vezes você está ali, você vai para a igreja, às vezes você escuta no online, você acredita, mas aí você tem uma duvidazinha. Mas eu acho que isso é o mais importante, a pessoa ter fé, independente do lugar que ela esteja. Porque ela vai levar a fé para onde que ela esteja, né? Imagina, quem não pode ir, quem está doente, quem está assim. E aí, quando ela puder, ela vai à comunidade. Quando ela puder, ela vai celebrar na comunidade. Mas eu buscar entendi, a palavra, a Adriana. Mas orientação. agora, o bacana da Lu, que quando Eu ela diz acho. assim, se a pessoa está doente, olha só, e se ela pertence a uma comunidade, ela vai ser assistida pela liderança. Agora, se ela está doente, ainda não pertence a uma comunidade, como é que a comunidade pode assisti-la? A diferença da... A gente tem várias Agora, olha situações que de legal, visitação. você Mas tendo peraí, fé, deixa eles dar mas as olha dicas, só, senão a você gente- tendo fé, você está numa praia, você reza, você está numa montanha, você carrega Deus aonde Mas você isso está. é quem já tem fé. E quem não tem? Né? E está Pensa buscando. bem. Eu você acho que leva é- a Bíblia, Você já você abre a evoluiu na Bíblia, Você já espiritualidade. evoluiu. Pra Esse onde aí já tá, está resolvido. né? E o que a gente tem que buscar aqui? Ler para o outro, eu acho. Tá, isso esse Vamos já então tá às dicas resolvido. primeiro da Vamos pastora. primeiro às Vamos lá, dicas, pastora. porque esse eu acho que é o mais desafiador, né? A arma pra gente, as armas pra gente vencer uma guerra, a primeira é a oração, que é a sua comunicação com Deus. É você falar com Deus aonde você quiser, seja na praia, vindo pra cá, dentro do carro, você tá conversando, eu tô orando. Por isso que o apóstolo São Paulo fala, orai sem cessar. Tempo Orai, fora de vigiai. tempo, tempo todo. Seu marido vai trabalhar, ora pro seu esposo. Ele vai ser tentado lá. Seu filho está indo para a escola, ora para os seus filhos. Você está indo para uma reunião, ora. Eu vim para cá, o padre também veio, com certeza estamos em oração. Né? Não tem como você separar essa comunicação com Deus, assim como você fala com seu esposo, com seus filhos, a gente tem que cultivar essa relação de conversar com Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Você pensa? Eu estou falando com quem sabe tudo, conhece tudo. Essa prática de falar com Deus, que é a espiritualidade, vai te ajudar a ficar fortalecido. Você está falando com o dono do universo. Ele conhece o coração que está se passando no coração do Paulo, do padre, e aí ele vai te dar discernimento. Você consegue perceber até as motivações das palavras, as intenções das pessoas ao conversar com você. Isso é fantástico. Então, comunicação assertiva. Qualquer guerra, a gente precisa ter bons informantes. E o bom informante é o Espírito Santo que te informa de todas as coisas. Falar com ele o tempo todo. Segunda arma, Bíblia. Preciso ler a Bíblia.
Na igreja eu tenho instrução, vou ter que fazer um discipulado, vou fazer a catequese, vou ter alguém para me instruir. Ler a Bíblia. E ler em casa. Eu não posso deixar para ler a Bíblia só no domingo, quando eu vou à igreja. Gente, eu tenho um hábito de leitura da Bíblia diariamente. Isso é só para o pastor? Isso é só para o padre? Não. A leitura da Bíblia é para todos. Todo mundo. Se a gente tirar... Você lê mais de uma vez ao dia? Ou várias vezes? Eu tenho meu devocional, posso ler outros momentos, mas eu sempre tiro de manhã para eu ler. Então, veja só. É importante você ler a Bíblia, porque você tem, vamos pensar em guerra novamente, você tem a bússola. Se você quer ter um bom casamento, se você quer se relacionar bem na empresa, se você quer, sabe, tratar bem seus funcionários, as pessoas, você tem tudo isso na Bíblia. Então, a Bíblia é um mapa que te direciona, que te instrui, que te orienta, que te capacita. Então, lê a Bíblia. E quem não sabe ler é analfabeto. Aí vem o quê? Tem o áudio. Você tem áudio. Se você ir à igreja, você vai ter alguém para te instruir, para te ensinar. Entendeu? Então, assim, oração, comunicação, a palavra, a gente precisa dela, importantíssimo. Não só na igreja, mas em casa, diariamente, todos os dias. Conhecer o que está ali. Nós temos livros proféticos, nós temos livros poéticos, nós temos livros históricos, nós temos livros... que fala da igreja, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas paulinas que trazem doutrina, ensinamento, nós temos o Apocalipse que traz revelação. Então, assim, você tem um manual de instrução. E tudo que está ali foi inspirado por Deus. Olha, você pensa que livro fantástico. Um livro escrito no período de 1600 por 40 homens e ele não se contradiz. A arqueologia, as igrejas têm ciência... aula de ensinamento da Bíblia, não tem? Todas elas, Todas elas. Para capacitar, para ajudar. ajudar. Bíblicos de teologia, círculos, escolas, E células, você, Padre catequese. Marcelo, o que você tem de dica para trazer para essas pessoas que a gente quer trazer? Bem, eu pra fé? repetiria E a só oração. mais um elemento. Deixa eu fechar aqui, só mais um elemento. Numa guerra, a gente tem lá artilharia, infantaria, não é assim? Não tem numa guerra? Tem. Tem. Artilharia, infantaria. Isso. Tem essa tropa lá, não tem? Tem a tropa. E a gente precisa dessas pessoas que sabem mais do que a gente nunca sabe tudo. E essas pessoas que vão nos ajudar na intercessão, na oração, na instrução. E normalmente elas estão, no caso da Você fé, precisa desse grupo. dentro das Da instituições, da Você comunidade. precisa desse Exato. grupo. Sensacional. É isso aí. Exato. Sensacional. Bem, Fechou com chave de ouro. Acho que um elemento assim que eu colocaria que a pastora Adriana trouxe a oração. Tem uns dos teólogos dos primeiros séculos da igreja que chama, não sei se é São Justino, a oração, o respiro da alma. Eu acho que além de poético, é místico. Né? O que é a oração? O respiro da alma. Nós temos o oxigênio, o respiro do corpo. Sim. E a oração, o respiro da alma. Aquilo que nos transcende. A matéria que quando você está com o corpo enfermo, com alguém que falando que você vai viver tantos meses... Onde respirar além do oxigênio do corpo, a oração, que transcende a toda dor e também até todo o prazer, todo o bem-estar. Então, acho que uma vida de oração, e aí essas múltiplas formas, na natureza, no templo, no silêncio do quarto, com a velinha acesa, como católico, não sei se o evangelho gosta da vela acesa, mas como a vela como aquela luz que nos conecta com Deus, mas também tem outras formas. A caridade, por exemplo, a Lu, né, o Rony trabalha com a obra social, a Casa do Pão, por exemplo, né? Que é trabalhar com alimento com população de rua e outros tantos projetos sociais que lá na Igreja da Boa Viagem existe. Então, eu acrescentaria também, além da oração, a palavra de Deus como bússola, essa imagem tão potente que a pastora Adriana coloca, a dimensão da caridade também, que nos coloca com a dor alheia, com a alteridade. E aquilo que Jesus fala, assim, sempre que ele age com bondade, ele é precedido por um sentimento que é virtude, compaixão, sentir com o outro a sua dor e a partir dela agir com misericórdia. Então, a raiz da misericórdia, da ação, é a compaixão. Porque Jesus teve compaixão, ele agiu sobre a multidão faminta, o enfermo que estava ali, a sogra de Pedro, etc. Então, penso que a caridade é uma forma também, num mundo tão individualista, da gente lembrar que existe um outro. E diria até a psicanálise... E é uma ação comunitária, né? De muita sim, luz, né? É a expressão. De muita energia, e até dizer assim, por exemplo, a psicanálise vai falar que o ser, para ele existir, o eu, o sujeito, ele tem que ter um outro que fala, Flávia, aí você olha, Luciana, Adriana. Então, olha, você precisa até de um outro voz para te chamar.
Então, nós não somos, nós só sabemos, eu só sei que eu sou o Marcelo porque tem um outro que me deu um nome, me chama pelo nome. Eu só sei que eu sou uma pessoa assim porque tem um outro que estabelece conexão, comunhão. Então, veja que essa alteridade nos ajuda muito, relação com o outro. E assim poderíamos falar de outras pistas que a gente precisa levar em conta. E aí acho que a comunidade de fé pode dar muitas outras se você for passar por lá. Olha, Fizemos gente, nossa propaganda. É maravilhoso. E fé sem obras é morta, né? A cabeça da Lula, tenho certeza, está lotada de outras perguntas. Mas nós vamos ter que a gente não vai encerrar conseguir, porque né? extrapolou o tempo. E eu vou encerrar com uma poesia do Padre Marcelo, chamada que linda. Travessia, que eu acho que ela é muito significativa para o tema de hoje. Travessia. Caminheiro, não há caminho garantido de chegada, mas para tentar chegar, tens que arriscar deixar. Para atravessar, tens que andar passo a passo. Para chegar lá, tens que acreditar que o caminho existe, que andar é possível, chegar e é para você. Anda, embora não existam garantias e não tenhas reunido todas as forças. Anda, ainda que não conheças o ponto de chegada. Anda e atravessa os teus medos, sem pressa de chegar lá, porque aquele que te fez caminhante também é caminho. Ponto de parada, travessia e chegada. Caminha contigo. Isso. Nossa, Cris. parabéns. Obrigado. Parabéns. Então é isso, gente. E daí, bem de encontro que eu vim conversando com você, né, no carro, você lembra? Ó. E o oráculo, pra gente realmente, enquanto a Lu abre o oráculo e vocês escolhem uma cartinha e cada um vai ler a sua, eu já vou fazer aqui as honras finais, agradecer a todos vocês que nos escutam mensalmente, compartilhe, se gostou, comenta, mas compartilha, passa o link para os amigos, para os inimigos, para quem vocês quiserem, mas pode passar esses links à vontade, porque quanto mais pessoas estiverem nos assistindo, a gente acredita que melhor a gente vai estar levando a informação aí, né? Muita informação, né, Lu? Que a gente quer levar e informação gostosa, né? Com certeza. E de qualidade. Qual que foi a Então, cartinha? ó, beijo pra todos. Mas vamos ver as cartinhas. Tive que pegar o óculos. Tolerância. Compreender que somos todos diferentes e que nossas diferenças se completam formando o todo e nos tornando iguais. No direito de ser quem se é, de trilhar o próprio caminho, de ser aceito e amado incondicionalmente. Compreender, aceitar e seguir o fluir e refluir da vida. Bem, o oráculo do pão que eu tirei aqui é liberação. Deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se. Desapegar, abençoar tudo o que já foi e o que já não cabe mais. Dores, amores, mágoas, vitórias. E entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Então, que essa confiança em Deus, né, possa se dar na nossa entrega, né? Porque tudo vem dele e para ele voltará. Nossa, gente, amém. maravilhoso. Gente, Muito obrigada, amamos. né? Amamos. Com Agradecemos certeza. a presença de vocês. Nós que viu? agradecemos. E voltem sempre. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E nos acompanhe lá nas redes sociais, né? pe.marcelo.bh Obrigada. e daria um poema. E o da pastora, Adriana Macena BH. eu vou te seguir, viu? Eu já que te bom. sigo, viu? Obrigada, Flávia. Isso aí, Obrigada, beijo, Lu. pessoal. Muito Obrigada a obrigada. você. Até a Obrigada, próxima. audiência.